realmente, né, passou aquela primeira etapa, que era uma etapa bem assim da gente conhecer o que é, né, a pessoa física, a pessoa jurídica. E aí a gente veio para essa etapa aqui que a gente falou semana passada das 4 funções administrativas e falamos sobre missão e visão, né? E aí até alguém me perguntou no final da aula qual que eu achava que era mais importante. Eu não me lembro quem perguntou agora, mas eu sei que alguém me perguntou. Então, gente, vamos lá. Vamos falar hoje sobre valores, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre valores e nós vamos começar a falar sobre hierarquia dentro da empresa. Então, o que são os valores, gente? Por valores, a gente entende os padrões de comportamento institucionais da empresa, ou seja, aqueles padrões, aqueles comportamentos que a empresa considera como sendo interessantes que sejam passados adiante, tá? A gente tem aí alguns tipos de valores quando a gente fala isso. A gente tem os valores para jogar, que o pessoal chama, né? O que é valores para jogar? Valores para jogar são aqueles que, se você não tiver, você nem vai ser contratado, né? E a gente tem os valores de relacionamento e aqueles que são esperados que você mantenha dentro do dia a dia da empresa. Deixa eu só marcar quem que entrou aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Foi a Ana Clara. E a Bárbara eu não vou pôr presente de novo para ela, né? Presente! Eu chamei aqui no bate-papo, mas ninguém me respondeu. Não, eu vi que você mandou. Você ia conectar Brincadeira, professor. Presente. Tá, então vamos lá, gente. Então, os valores, eles vão representar um conjunto de prioridades corporativas adotadas pela empresa. Agora vem aqui a palavrinha mágica, ó, a expressãozinha: impactar positivamente os seus stakeholders. Stakeholders são os funcionários, são os clientes e são os fornecedores. Todos eles são enquadrados como stakeholders aqui, tá, gente? Então, os valores, eles precisam ser pensados de forma a impactar positivamente. Quem? O meu público. Onde que eu defini o meu público? Na missão. Lembra? Semana passada nós falamos que a missão da empresa ia definir não só o que ela faz, mas para quem ela faz, né? Dei até o exemplo das lojas Marisa. Então, é isso aqui. O que acontece, gente? Agora é que vem o problema. Alguém aqui não citem nomes, por favor, gente. Mas alguém aqui já trabalhou em um lugar que você não se sentia bem por trabalhar lá? Não é o serviço que você fazia, era o ambiente era ruim. Vou até desligar aqui o somzinho para não falar nada. Não citem nomes, por favor, porque isso aqui tá ficando gravado, hein, gente? Então não falem nomes. Mas a Jennifer mandou um sim com vários M's ainda, né? Para deixar bem forte o negócio aqui. Gente, normalmente esse tipo de lugar é um tipo de empresa que ela não cumpre com os valores que ela fala que ela tem. Como assim? Ela te vende uma imagem para te contratar, e aí a hora que você tá lá dentro, você descobre que não é exatamente isso. E aí o que acontece? A gente começa a ficar insatisfeito, né? E quando a gente está insatisfeito, a gente dá o nosso melhor, será? Né? Quando a gente não está satisfeito, o nosso desempenho cai. E isso, gente, não sou eu que estou falando, tá? Não é o Marcelo que está falando. Se vocês quiserem, eu recomendo demais. Tem um escritor, tá?
Vocês vão me ver recomendar de vez em quando alguns escritores, alguns livros, tá, gente? Então, eu vou recomendar aqui. Ele se chama Philip Kotler, tá? Guardem esse nome que eu vou falar muito dele ainda. O Philip Kotler, gente, ele é considerado o pai do marketing atual, do marketing moderno, tá? Então, assim, o cara tem propriedade para falar sobre administração. Ele entende do negócio. E tem um livro dele, chama Marketing 3.0. Não recomendo que comprem esse, tá, gente? Porque já saiu uma versão até mais atualizada, que é o Marketing 4.0. Mas como eu ainda não li o 4.0, eu vou falar com base no 3. O que acontece? Foi feito um estudo, e ele explica esse estudo dentro do livro, e esse estudo ele descobriu que as empresas que cumprem com os seus valores, ou seja, ela não fala só que ela tem, ela cumpre, elas crescem mais. E por que será que elas crescem mais? Porque o público confia nela porque aquilo que ela falou é a verdade. Certo? O funcionário confia nela. E se o funcionário confia, ele trabalha melhor, ele não tem tanta vontade de sair do local. A não ser que ele está trabalhando com algo que ele não gosta especificamente, gente. Aí é outra situação. Né? Nós não estamos falando aqui de gostar do que se faz, estamos falando de um ambiente. Né? E esse estudo ele mostra que essas empresas que cumprem, elas acabam crescendo. E aí, guardem essa informação do funcionário, porque olha só, deixa eu contar um outro segredo para vocês. O funcionário, gente, ele é chamado de cliente interno. Quando a gente fala cliente interno, não é porque ele vai comprar necessariamente o produto. Às vezes ele não consome o produto da sua empresa, mas ele está consumindo uma ideia. E, gente, vamos lá. Olha só. Já imaginaram se eu chegasse, né? Eu trabalhasse numa determinada empresa, eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, que lugar horrível. Vocês nem imaginam. Vocês não iriam pensar o seguinte, olha só, Marcelo tá lá dentro. Pode até ser que ele tá aumentando, mas alguma coisa de verdade nessa história deve ter. Vocês concordam comigo? E aí, gente, Sim. o que acontece? Se a pessoa que está lá dentro está falando mal, você vai sentir vontade de consumir o produto daquela empresa? Provavelmente não. Não. E aí o que é que vai acontecer? As vendas vai cair. vão cair, né? Então, olha como é importante que o funcionário esteja satisfeito. Como que eu consigo o funcionário satisfeito? Entregando para ele aquilo que eu falei que eu tinha, os valores. Ah, Marcelo, mas então é só falar para cumprir. Não, gente. Sabe por quê? O exemplo ele vem de cima. Se o teu patrão não cumpre, você vai se sentir obrigado a cumprir? Adianta ele chegar para você e falar assim: ó, Natália, você tem que cumprir isso que eu tô falando, mas você vê que ele não cumpre. Vai resolver? Ele chega lá pro João Paulo e fala: já João aconteceu Paulo. Isso comigo. Então, né? Eu me desliguei da empresa por causa disso, que ele não cumpriu o que ele conversou comigo, os valores, né? Então. E às vezes não é nem valor financeiro, né, gente? Às vezes são os valores não foi nem financeiro mesmo. de ética, né? Eu vou ser sincero para vocês. Eu trabalhei num escritório um tempo e eu saí, não vou citar nomes, não vou falar lugares, tá, gente? E eu saí porque eu não concordava com o comportamento ético do local, né? Eu voltei para um outro lugar que eu ganhava menos, mas que me dava tranquilidade de saber que eu estava fazendo algo correto, né? Então, gente, isso acontece.
Tá? Eu sei, gente, que, Marcelo, eu não posso me dar esse luxo porque eu tenho que sustentar a família, eu tenho. Tudo bem, gente, eu não estou falando para largar o emprego e meter o louco, né? Mas se você não está satisfeito porque a empresa não te entrega isso, você precisa começar a pensar, né? E aí, lembra que semana passada eu falei o seguinte: a missão não muda, a visão muda. E os valores? A gente ia falar essa aula sobre valores. Então, será Eu que fiquei a semana muda? inteira sem Será me que dando pra muda? saber sobre Ou valores. será que não? O que vocês acham? Não muda. Não muda? Alguém discorda? Alguém concorda? Não, eu acho que não muda também. A técnica, gente, ela diz o seguinte: os valores podem mudar, mas para mudar é necessário fazer um estudo muito grande para saber se seu público compra essa mudança ou não, tá? É igual a aula passada que você citou sobre a Riachuelo, que antigamente o público deles era da classe Isso. B, que Mas vendia tem apenas pro azul, verde e branco, e de agora não, a isso. classe dele agora já Porque caiu para tênis. Esses no são os caso valores que ela a empresa fez o mudou. quê? Ela fez uma readequação até de público, né? E Sim. antes dela investir para fazer essa mudança, ela estudou se esse público estaria disposto a comprar essa ideia, né? Mas eu vou contar para vocês uma historinha. Eu gosto muito das histórias de fracasso, né? Já contei isso para vocês. Então eu vou contar Já. uma historinha de uma empresa bem pequena. Eu não sei se vocês já ouviram falar dela, tá? É uma tal de Claro. Coca-Cola Company. Vocês já ouviram falar dela? Já. Já, né? E não tem quem não conheça, né? Gente, assim, independente se gosta ou não de refrigerante, se gosta ou não da Coca, conhece, não tem como, né? O que acontece, gente? Só para a gente conceitualizar aqui. Quem sabe se acabar a pandemia, eu vejo com a escola da gente passar um documentáriozinho que tem, que é sobre um pouco sobre o desenvolvimento da Coca-Cola. É bem legal, tá? Então, só para a gente entender. A Coca-Cola, ela se criou com valores, a gente chama de valores tradicionais, né? Então, era focado na família, na amizade. Só que o público da Coca, isso eu estou falando dos Estados Unidos, tá, gente? Eu não estou falando panorama Brasil. O público da Coca, então, era um público mais velho, porque era a família que ia comprar a Coca. Não era o adolescente. Tá? Olha que velho bonito. O adolescente nos Estados Unidos, ele consome Pepsi. Porque a Pepsi, ela se fez, ela se criou para atender o público que era o público que não era o da Coca. Certo? O que acontece, gente? Em um determinado momento, nos anos 80, a Coca resolveu inovar. E aí ela mudou os seus valores. Ela queria atingir o público jovem, porque ela queria pegar o público jovem para que ele comprasse Coca jovem e quando ele ficasse mais velho ele continuasse consumindo só Coca e tirar a Pepsi do mercado. O que ela fez? Ela se recriou, ela mudou a sua identidade visual, ela mudou seu slogan, ela mudou o jeito de se comunicar, só que ela não consultou o público antes. E aí ela lançou uma nova Coca, né? Com um sabor um pouquinho diferente, mais próximo do sabor da Pepsi. Qual que é a ideia? Vou pegar o público da Pepsi.
Só que o público não comprou os novos valores da Coca. E as ações da Coca, ó, despencaram. Só que, gente, uma coisa é a empresa do Marcelo despencar. Se a minha empresa despencar, eu despenco junto com ela, né? A Coca-Cola, ela pode aguentar um certo baque e se reerguer, né? Ela tem patrimônio para isso. Foi o que ela fez. Ela tirou esse novo refrigerante do mercado, voltou o velho, voltou para os valores tradicionais e ela voltou a crescer. Mas para vocês terem uma ideia de como a Coca ficou desvalorizada lá, eu não sei se vocês já viram. Tem um comercial, eu adoro esse comercial. Ele mostra o menininho chegando na máquina de refrigerante. Aí ele pega uma moeda, coloca e pega uma Coca. Só que ele não bebe, ele põe no chão, a lata fechada. Põe mais uma moeda, mais uma Coca, põe no chão. Sobe em cima das duas Cocas, põe a moeda para alcançar o botão da Pepsi. Então, olha o que a Pepsi estava falando, né? A Coca estava tão para baixo que duas Cocas era uma Pepsi. Né? Você precisava juntar duas Cocas para dar uma Pepsi. Então, olha como que a mudança de valores sem pensar no público afeta a empresa. Nesse livro que eu falei do Philip Kotler, ele tem vários exemplos de marcas que repensaram seus valores, mas de uma forma de sucesso, com sucesso, tá, gente? Então, assim, eu recomendo. Não costuma ser um livro caro, tá, gente? Não é obrigatório também para o curso, não, viu, gente? Eu recomendo porque eu acho que conhecimento é importante, né? E eu tô sempre lendo. Antes da aula, ó, eu tava com meus livros aqui, tava lendo. Então, e aí, gente, vamos agora para tópico seguinte. Isso aqui é capítulo 4 da apostila, tá? Para quem estiver eventualmente acompanhando aí pela apostila. Vamos entender o seguinte, gente. Qual vocês acham que é a função de uma hierarquia, ou o que é uma hierarquia? Vocês conhecem essa palavra? Sabem o que significa? É alguma coisa que está no comando? Não sei. Uma coisa que está no comando. Tem a ver, tem a ver. É tipo lá onde tem a rainha lá, a hierarquia. Tem a ver, isso, tem a ver, tem a ver. Então, o que é a hierarquia, gente? A hierarquia é a definição. Deixa eu ver quem está mandando no chat alguma. Eu não sei a parte. Espera aí que eu falo. Estou com as apostilas aqui do meu lado hoje. Página 31. Alguém foi mais rápido do que eu. Então, o que acontece, gente? Hierarquia, ela é uma estrutura de comando, tá? Não é só quem manda. Ela vai definir quem manda em quem e quais os poderes que cada um tem. E, gente, isso é muito importante quando a gente pensa na estruturação de uma empresa, né? Porque uma empresa é composta por pessoas, isso a gente já falou. A empresa é uma pessoa, mas ela também é composta por pessoas. E aí, gente, sempre tem aqueles trabalhos que ninguém quer fazer. E se eu não tiver uma definição, se eu não tiver uma estruturação, vocês não concordam comigo que provavelmente isso ia virar uma bagunça, cada um fazendo aquilo que quer, do jeito que quer, a hora que quer? Então, a gente precisa dessas definições, né? Nós ainda não temos a capacidade social de viver num estado anárquico. Num momento oportuno eu explico para vocês o que é de verdade anarquia, não tem nada a ver com bagunça, tá, gente? Então vamos entender aqui essa estrutura, que quem estiver olhando aí na apostila, lá na página
segunda página do capítulo 4, a minha aqui é a página 32, a gente 32. a gente tem uma pirâmide, só que ela está um pouquinho diferente da que eu coloquei aqui no meu slide. Se vocês olharem, a apostila está dividida em 4 e a minha está dividida em 3. E com nomes diferentes. O que está acontecendo? Então vamos tentar entender isso aqui. Ó. O que acontece, gente? Eu já comentei com vocês que a administração ela é uma ciência jovem ainda, né? E aí o que acontece? Antigamente a gente tinha, cada caixa dessa aqui era um nível hierárquico. Tá? E aí, quanto mais caixas eu tenho, quem é que já brincou de telefone sem fio? Eu. Eu também, né? O pessoal mais novo às vezes nem sabe o que é um telefone sem fio, né? Só tem celular. Então, quem já brincou de telefone sem fio sabe que a brincadeira consiste em alguém passar uma mensagem e essa mensagem vai sendo retransmitida. Só que na maior parte das vezes, a mensagem que chega aqui no final é diferente da mensagem que saiu no começo. Às vezes só um detalhezinho, às vezes é totalmente diferente, né? E quanto mais pessoas brincam, maior a chance de dar errado. Então, quanto mais níveis hierárquicos a gente tinha, maior a chance da coisa não dar certo. Então, a apostila ela ainda pegou um período que a gente tinha 4 níveis hierárquicos. Não está errado não, tá, gente? A maior parte hoje ainda considera como 4, tá? Que são a alta administração, a gerência intermediária, os supervisores e os colaboradores da produção ou dos serviços prestados pela empresa, né? Só que, gente, alguém em algum momento já percebeu que essa gerência intermediária ela está em um nível, a alta administração em outro, e os supervisores e os encarregados, na verdade, eles estão no mesmo nível que o operacional. Então, o que a gente tem é essa divisão em 3, que é um pouquinho mais moderna, tá, gente? Então, o que faz cada uma delas? Deixa eu limpar meus rabiscos agora para a gente poder explicar aqui o que faz cada uma delas, né? Então, olha só. Na apostila, se a gente olhar lá, ele vai explicar com base, né, que a hierarquia ela determina o grau de poder decisório, de comando. Então, quanto mais alto na cadeia, maior, né, símbolo de maior, o meu poder de comando, maior o meu poder de tomar decisões pela empresa. Quanto mais embaixo, menor o meu poder. Vejam bem, gente, que eu não estou falando em importância. Vocês viram que em nenhum momento eu falei importância. Eu falei até agora poder, tá? Por quê? Porque depois eu vou explicar para vocês que tem diferença, né? O poder, gente, significa o poder de definir coisas. E aí, o que faz cada um, então? O estratégico, ele está no topo aqui da pirâmide e ele está olhando a empresa lá do alto, como uma coisa toda. Ele tem uma visão global da empresa. Então, vamos marcar aqui, ó. Visão global da empresa. Responsável por traçar as estratégias que serão visualizadas como visão da empresa
bem como metas e... Metas não. Bem como a missão da empresa. Então, lembra lá do nosso outro slide, do missão, visão, valores? Quem vai definir essas coisas, né? Tanto missão, visão e valores é o estratégico, tá? Então ele está vendo a empresa como um todo. Só que vamos pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. O João Paulo trabalha no departamento financeiro da minha empresa. A Natália no comercial. A Gabriele trabalha no pesquisa e desenvolvimento. E a Bárbara trabalha no marketing. Será que essas estratégias que eu criei vão ser as mesmas para os 4? Não. Não. Por quê? Porque cada setor tem a sua função. Então, o que vai acontecer? O estratégico cria o geral. E o tático vai fazer o quê? Ele vai dividir o que cada parte tem que fazer. Tá? E aí, ele passa essa informação, então desce essa informação aqui na pirâmide para o tático. Que vai, ó, tá vendo? Eu desenhei aqui, ó, de uma jogada, né? O cara passou aqui no meio dos dois, passou a bola adiante. Então é isso aqui que o tático vai fazer. Ele vai definir como que o jogo vai acontecer. Imagina que esse aqui é o técnico de um time de futebol, por exemplo. Tá? O operacional, gente, é quem vai pôr a mão na massa. Tá? Ô, professor, Oi. o tático também entraria o marketing, né? O marketing vai entrar no tático. É assim, a gente tem Eles pessoas... elaboram estratégias, né, para poder, por exemplo, vender mais. Então, vamos entender assim, ó. A chefia do marketing, a chefia do financeiro, a chefia de todos esses, eles estão aqui junto no estratégico. Tá? Sim. E aí, aqui ele vai traçar o quê? Bom, especificamente para o marketing, o que é que nós vamos fazer? Especificamente para o comercial, o que é que nós vamos fazer? Especificamente para o financeiro, o que é que vai ser feito, né? Aqui dividiu o de cada um. E aí, gente, dentro de cada um desses eu tenho o operacional, que vai receber essa tática que foi criada e vai pôr ela em prática. É quem vai pôr a mão na massa. Tá? Aí, gente, a gente tem que tomar alguns cuidados. Muita gente confunde operacional com cargos de baixo conhecimento técnico. Não necessariamente. Vamos entender isso aqui, por exemplo. Olha só. Vamos imaginar uma fábrica de calça jeans, por exemplo. Certo? Uma marca de calça jeans. As costureiras, elas serão nível operacional. Por quê? Porque é ela que produz, né? E ela tem um determinado conhecimento da operação da máquina. Vamos imaginar agora uma fábrica de carros, né? E, gente, vou contar um segredo pra vocês. A gente tem uma ideia, pelo menos o pessoal que é um pouco mais velho, igual eu, de fábrica de carros como uma coisa assim, que ainda tinha o pessoal moldando chapa de aço, essas coisas. Hoje não tem nada disso, já é tudo robótico. Então, o cargo do montador é um cargo que ele tem que ter um conhecimento técnico muito alto, mas continua sendo operacional. Um hospital. O médico é operacional. Tá? Então, para a gente ver o seguinte, operacional não tem a ver com nível de conhecimento, tem a ver com ser aquele que leva o negócio para quem precisa ser levado. É ele que produz, é ele que faz a coisa acontecer, tá? Só que aqui, gente, tem um detalhezinho muito importante. Deixa eu fazer agora com outra cor o desenho. O amarelo
Será que vai dar para enxergar? Dá para enxergar esse amarelo, gente? Dá. Então tá. O que acontece? Chegou lá no operacional, só que não morre aqui. O operacional ele vai coletar todas as informações do dia a dia do negócio e vai passar essas informações para o tático de volta. O tático vai avaliar, vai montar relatórios e vai passar isso para quem? Estratégia. Pro estratégico de volta para o estratégico fazer o quê? Traçar novas estratégias. Então, ciclo. Se a gente tirar qualquer um deles aqui, a coisa não funciona. Por isso que eu falei que não era importância. A gente estava falando de poder de decisão e não importância, tá? Porque se fosse só importante, o estratégico é o mais importante, então eu posso tirar o resto que não acontece nada. Não, eu preciso dos três. Tem eu não lembro agora qual escritor de administração que ele fala o seguinte, gente. A pessoa mais importante dentro de uma empresa é a pessoa que faz o café e não o presidente. E por que ele fala isso? Ele fala o seguinte: primeiro, porque é a pessoa que tem o maior número de informações, porque normalmente essa pessoa ela passa em todos os setores e ninguém presta atenção nessa pessoa, então ela acompanha todas as conversas se ela quiser, então ela sabe tudo. Outra coisa, toda empresa tem alguém que é viciado em café. O dia que a pessoa que é viciada em café não toma o seu café, ela fica de mau humor. Só que quando a gente está de mau humor, vocês já devem ter passado por isso, a gente não fica de mau humor sozinho. A gente faz questão de espalhar o mau humor, né? E aí, gente, o que acontece? Todo mundo vai ficando irritado. A empresa rende? Não rende. Não. E tudo por causa de um cafezinho. Tá? Isso é uma brincadeira que um escritor de administração faz. Eu acho que é o Porter, não me recordo bem agora. É uma brincadeira que ele faz para mostrar que mesmo aqueles cargos que parecem totalmente irrelevantes, eles têm a sua importância dentro da empresa. Então eu não posso partir da ideia de o cargo elevado é o que tem importância só, né? Gente, imagina a empresa onde vocês trabalham ou já trabalharam. Será que ela funciona bem se não tiver alguém fazendo a limpeza do local? Não. Não, né? Não. E normalmente o que tem de gente que trabalha e nem sabe o nome de quem faz a limpeza no local é absurdo, né? Verdade. Olha a importância que esse cargo tem. Então, gente, isso é para vocês verem. Vou até contar uma historinha, tem 4 minutinhos, dá tempo. Eu não sei se alguém aqui conhece alguma coisa sobre budismo, né? E no budismo, no Zen budismo, que é uma das vertentes do budismo, quando você entra para o mosteiro para ser um monge ou uma monge, se você se destaca e se você vai ser nomeado como chefe dos noviços, chefe do pessoal que está estudando para ser monge, você tem que ficar durante um determinado tempo, acho que são 3 meses, responsável pela faxina de todos os banheiros. Pelo amor de Deus. O chefe, o cara que vai ser o chefe, é o responsável pela faxina dos banheiros. Sabe por quê? Para a pessoa entender que para ela poder mandar, primeiro ela precisa saber servir, tá? Então olha que legal, olha a filosofia por trás disso, né? As pessoas precisavam, talvez, não estou falando que precisava ir lavar banheiro não, tá, gente? Mas a gente precisava começar a entender que todo mundo tem a sua importância ali dentro e começar a enxergar como seres humanos essas pessoas, né? E aí, gente, tem até uma outra
uma outra historinha sobre administração também, que lá na década de 50, as empresas de pasta de dente nos Estados Unidos, elas estavam precisando aumentar a venda. Só que como que eu vou aumentar a venda se eu não vou convencer a pessoa que ela tem que escovar mais ainda os dentes, né? A gente aqui escova os dentes pelo menos 3 vezes por dia, né? Quem é normal, né? Fora do Brasil, gente, normalmente o pessoal escova só 2. É uma de manhã quando acorda e uma à noite antes de dormir. Acabou. Não tem a do almoço, tá? Como que eu vou convencer essas pessoas a comprar mais pasta de dente, então, gente? E contrataram pesquisadores, contrataram engenheiros, contrataram um monte de gente e ninguém conseguia definir nada. Isso é uma piadinha, tá, gente? Não tem realidade nisso, é só para o pessoal entender como que, às vezes, o cargo mais simples é mais inteligente que muita gente, tá? E aí eles contam que quem deu a solução foi um faxineiro. O faxineiro chegou lá e falou assim: é fácil resolver isso. Aumenta o tamanho do bocal. Porque se o bocal é maior, quando você aperta, sai mais pasta. Se sai mais pasta, você gasta mais, você vai ter que fazer o quê? Comprar mais pasta. Então, olha só, gente, como que essas anedotas elas surgem para mostrar essa questão da importância de todos os cargos dentro da empresa, tá? Na semana que vem, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre cargo e vamos entender um pouquinho também sobre cargo e sobre departamentos, tá? Então nós vamos entender por que a gente divide em departamento, o que é um departamento e como funciona o cargo, o que é um cargo, tá? Eu vou até mandar essa imagem já aqui para vocês também hoje, mas assim, não precisem se preocupar. Nós vamos construir um cargo e nós vamos responder essas perguntas passo a passo para vocês verem a construção disso, como funciona. Ok, gente? Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem. Até semana que vem, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Boa noite.